Olá, meus amigos e amigas que me acompanham por aqui pelo YouTube. Está começando mais um BDM. Vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 6 de dezembro. Na verdade, segunda-feira é meu dia de folga, mas eu vou fazer assim mesmo o meu planejamento, porque eu sei que tem algumas pessoas que utilizam quase sempre o meu planejamento como auxílio para trabalho. Fico muito feliz de estar ajudando dessa forma. Então eu vou deixar aqui o que eu faria nessa segunda-feira, mas geralmente segunda-feira é um dia onde eu desacelero, principalmente porque eu sou um cara que final de semana eu trabalho demais, então eu preciso, organizar o meu tempo durante a semana para conseguir ser uma pessoa mais presente com a família e resolver o restante das outras coisas. Afinal de contas, a vida não é só trade, né? Não é só trabalho. Beleza? Então eu vou fazer aqui junto com vocês o nosso planejamento. O nosso domingo, a gente tinha separados três backs ao favoritos. Eu vou ser sincero com vocês, eu não peguei nenhum. Na melhora do Tottenham, eu não estava dentro do mercado. Foi uma melhora muito rápida e um gol do Lucas de fora da área. Foi um golaço o primeiro gol. O jogo da Juventus, como estava no meio do Campeonato Brasileiro e estava ali aquela pressão toda naquele jogo do Corinthians com o Grêmio, naquele jogo do Bahia com o Fluminense, até mesmo o jogo do Galo com o Bragantino, eu acabei não dando tanta atenção como deveria. E o Feyenoord também foi no meio de alguns jogos importantes. Quando eu vi alguém no Discord falou, gol do Feyenoord. E aí bate aquela sensação, putz, provavelmente eu teria pego e o Feyenoord deu padrão. Talvez até para possível goleada, né? Como ele goleou, não sei se teria dado padrão para entrar no mercado. Mas eu preciso ser sincero, de todos os back favoritos que eu separei, apesar deles terem ganhado, eu não peguei nenhum, tá bom? Talvez o Tottenham seja o único aí, eu não sei se esse jogo foi 3-0, foi 3-0, que não deu assim um padrão tão claro antes do primeiro gol, tá? O restante, eu acredito que tenha dado. Se a gente olhar aqui, ó, é interessante a gente dar uma olhada nisso aqui, ó. Olha o gráfico do Tottenham, não teve aqui um cenário tão bom, tá vendo? O Tottenham logo melhorou e já marcou, foi bem naquele tipo, ó, melhorou, marcou e já era. Então eu não peguei. No jogo da Juventus, aqui você já consegue ver um padrão bem mais claro de superioridade. Tá vendo o gol da Juve aqui, ó? Ela já vinha mostrando um sinal bacana. E por último, a gente tem o jogo do Feyenoord, que também foi mais ou menos parecido com o da Juve. Você vê uma certa superioridade do Feyenoord desde o início. E aí um gol marcado aqui aos 8 minutos, tá? Que eu não peguei. Tá? Eu comecei o dia trabalhando nesse primeiro dia aqui, desse primeiro jogo entre Bolonha e Fiorentina. Trabalhei aqui o mercado de gols. Eu estava com aquela sensação boa nesse jogo de que seria um jogo bom para gols. Teve gol do Vlahovic, teve gol com participação do Nicolas Gonzalez, né? Com uma assistência, ele também participou do lance do penal. Teve um gol 10 em 10 numa cobrança. Cristiano Biraghi, vou ficar de olho nesse cara, bate muito bem. Bola parada aqui pro lado da Fiorentina, tá? Os gols do bom time do Bolonha dentro de casa foi do Musa Barrow e do Aaron Rickey, que eu não conheço. Esse Aaron Rickey eu não conheço. Olha o Sassuolo aqui. Comentei para vocês, Sassuolo é aquele time pau pra toda obra. Nem todo mundo vai gostar dele, mas para quem trabalha alavancagem é um excelente. A Itália hoje foi um chuchu, foi muito bom. O Sassuolo saiu perdendo de... tivemos uma virada excepcional do Venezia com o Verona. O Verona, que a gente comentou ontem aqui, que não é um time bom fora de casa, demonstrou muito isso, né? Afinal de contas, se a gente pegar aqui, ó, é a primeira vitória do Verona fora de casa, mas o Venezia abriu 3-0 e desistiu de jogar aqui na segunda parte. Dá para ver que toda essa segunda parte foi do time do Verona, e aí deu para explorar aqui uma bela alavancagem. Eu sinto que eu podia ter feito mais aqui nesse jogo, não em relação a financeiro, mas talvez ter explorado uma situação ainda mais improvável, sabe? De fato ter trabalhado back Verona e não só Leo Venezia, mas enfim, eu não posso me queixar, foi muito bom. Tivemos um 3-1 da Lazio, aqui eu trabalhei o longo exposição no 3,5 e fechei a posição depois desse terceiro gol da Lazio aqui, do Ciro Immobile que fez 2 gols, ele, o Milinkovic-Savic. Já comentei que Ciro Immobile, Milinkovic-Savic, o Luiz Alberto, se a gente pegar esses caras, eles são responsáveis praticamente por 100% dos gols da Lazio. Então é importante dar uma olhada sempre na escalação. Eu fechei a posição já no 3-0, porque não valeria a pena segurar
para pegar só mais um gol no 3,5, já estava pagando quase 90%. E aí, olha só como é que faz muito sentido isso, né? O gol da Samp foi sair, o 3,5 de fato foi sair aos 89, né? Então ficar com essa posição aberta não faria sentido para mim, eu tenho fechado essa posição, tá? Em Portugal o Braga acabou vencendo o Estoril, apesar de ser um adversário difícil, o Braga conseguiu ser superior. O United venceu por um golzinho só o time do Crystal Palace. Eu não tive leitura para fazer nada no jogo do United, para ser bem sincero, talvez eu não estivesse prestando tanta atenção, não foi um massacre, mas o United acabou marcando aqui aos 77 com um belo gol do Fred. O Rayo Vallecano venceu, a gente tinha comentado sobre o desempenho do Rayo Vallecano dentro de casa, mas eu também não peguei. Na Bundesliga 2, tivemos um Heidenheim, aqui eu trabalhei gols no final, um overlimit, bem singelo, nada de me envolver muita coisa aqui, porque o Regensburg, que é um bom time de bola parada, acabou tomando um vermelho muito cedo, né? E aí destruiu um pouco o jogo. O Regensburg que vai descendo devagarzinho de posição. Eu tô pegando no pé deles aí, vai fazer, sei lá, desde o início do campeonato. Mas enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Por enquanto ainda é um bom time de bola parada, vale a pena ficar de olho. O Dresden desencantou. Eu falei no intervalo que eu não ia olhar esse jogo, realmente estava um jogo muito fraco, do nada esse jogo explodiu, mas eu não teria pego praticamente nada aqui. Primeiro porque o primeiro tempo não me deu leitura nenhuma, né? E no segundo tempo, com o Causou com homem a menos, me desanimou bastante, teve até mais um gol depois da expulsão, mas eu não peguei. Porque o primeiro tempo foi horrível, o Causou está numa baixa muito grande de desempenho, o Dresden dentro de casa não costuma ser um time bom, acabou fazendo bastante gol, mas eu preferi ficar de fora. E eu tentei buscar uma recuperação de resultado aqui no jogo do Hannover com o Hamburgo. E esse jogo eu escapei de mamar um gol. Se eu fizesse match odds na Bundesliga 2, eu teria provavelmente mamado o gol do Hannover aqui. Foi logo depois de num belíssimo início aqui do Hamburgo, tá? Raras são as vezes que eu entro em match odds na Bundes 2, né? Geralmente quando é uma pressão muito grande em back eu reduzo a mão, ou quando é uma situação de goleada, aí já é outro mercado mais extremo assim. Mas ao longo dos anos eu fui aprendendo a não fazer match odds aqui, porque enfim, é perder dinheiro, as defesas falham demais, né? Infelizmente eu tive que aprender isso lá atrás na marra, perdendo muita grana, tá? Mas eu tentei buscar uma recuperação do Hamburgo, mas o Hamburgo usou muito a bola aérea sem muito sucesso, tá? O nosso time que poderia se complicar aqui era o Stuttgart. Stuttgart, na minha opinião, com uma odd baixa. Não entendia muito bem essa odd baixa, porque o Stuttgart não tem goleadores, o Stuttgart acabou não vencendo. Abriu 2-0, abriu 2-0. Eu cheguei a estar exposto nessa possível virada do Hertha, eu estava bem fribetado aqui, não veio. E talvez o jogo mais louco do dia tenha sido esse aqui, ó. Falei para vocês que eu entendia o fato da odd do Gladbach estar baixa a 1,80 e poucos pela força defensiva do Gladbach até esse jogo. Tomar 4 gols em 7 jogos era uma coisa interessante, talvez até um possível resquício daquela goleada para cima do Bayern de Munique por 5-0, acho que foi. Mas que eu elogiei bastante o Freiburg aqui, não quero vir aqui e falar, eu falei, não. Realmente eu comentei que o Freiburg é um adversário muito chato, e isso aqui são números, não sou eu que estou dizendo, tá? O Freiburg e continuou sendo, tá? Não mudou nada, o terceiro melhor mandante da competição. É difícil fazer gol no Freiburg, e ele faz uma média interessante de gols. Mas 6-0 eu não esperava. Com 15 minutos de jogo, com 12, né? A gente já tinha 3-0 pro time do Freiburg. Depois um gol aos 19, um gol aos 25 e um gol aos 37. O que me assustou nesse jogo foi a odd. Parece que o pessoal achou que o Gladbach ia empatar esse jogo muito fácil. Porque no 4-0 ela estava 1,20 e poucos, no 5-0 ela estava 1,06 e no 6-0 ela estava 1,02. Cara, isso aqui, para quem faz vovô, para quem faz essas estratégias isso aqui foi um prato feito. Eu só não entrei porque eu não tenho método. Mas, porra, o pessoal tava com muito medo aqui de uma possível recuperação do Gladbach. Mas, pô, é diferente, né, meu? É diferente você ter um Venezia fazendo 3-0 e recuando totalmente, e um Freiburg metendo 6-0 e continuando buscando contra-ataque, continuando estando bem na bola parada. Foi, assim, uma das goleadas mais loucas que eu vi.
nos últimos anos, de velocidade. É 1, 2, 3 em 12 minutos e dali. Sinistro. Cara, eu acho que o destaque desses dias foram isso, né? Eu não acompanho os outros jogos da Premier League. O Aston Villa acabou vencendo o Leicester. Olha como é difícil ganhar lá do Aston Villa. O City acabou realmente segurando uma bucha lá e segurando 2-1. O Leeds empatou com o Brentford no finalzinho, aos 95. Tinha saído na frente, tomou a virada. O Brentford não consegue ter um bom desempenho fora, né? Aliás, nem em casa. É um time muito aguerrido, tem uma torcida muito apaixonada, mas pelo visto vai ser ali meio de tabela, mas deve conseguir se manter. Eu acho que eu falei de tudo, pessoal. Ah, óbvio. Brasil, né? Brasil. Atlético Mineiro 4-3 para cima do Bragantino. Eu peguei o primeiro gol do jogo em Leia ao Bragantino. Esse primeiro gol aqui do Galo. A odd do Braga logo no início do jogo começou a explodir. Acho que o mercado foi fazer ali uma correção. Achou que o Galo não ia entrar tão afim e entrou afim. Eu peguei o primeiro gol. Fechei a posição em match odds. Tá? Peguei com um stake cheio aqui em Leia ao Bragantino. Já estava me pagando bem na correção. Esse gol do Keno foi, na minha opinião, uma falha do Cleito. Posso estar errado, mas o Cleito deu um passo para a esquerda. O Keno nem precisou fazer muita força no remate. Depois eu não fiz mais nada no match odds. Tá? Os gols foram saindo sem muita leitura para mim. Quando deu aqui o 2-2, teve uma substituição de bandeirinha. Ficou 7 minutos parado, o jogo morreu. E eu não peguei esse gol aqui do Savarino do 3-2. Eu estava esperando para entrar no overlimit, mas eu não peguei. E aí o Bragantino teve uma postura de muito arranque para frente, deixando muito espaço no contra-ataque. O Hulk entrou aqui aos 58 e já estava tendo espaço nesses contras. Então esse gol aqui aos 88 eu consegui pegar no limite, mas não peguei esse aqui do Arthur aos 100 minutos. Né? Afinal de contas teve essa paralisação tão grande. Resultado ruim para o Bragantino. Na verdade não é tão ruim porque o Fluminense perdeu para o Bahia, mas um resultado que coroou o Galo, levantou a taça lá com uma vitória. Tivemos o Bahia, como eu falei, contra o Fluminense. O Bahia, cara, tinha um penal antes que o juiz não marcou. Depois eu acho que ele compensou o segundo penal. Depois, numa falha do zagueiro, mais um posicionamento errado do goleiro Gilberto, fez mais um gol. E o Bahia, cara, essa vitória para o Bahia foi muito importante. Porque como ele tem um saldo de vitória a mais, ele jogou o Juventude para baixo, o Cuiabá para baixo, o Grêmio não venceu o Corinthians até os 80 e tal minutos. O Grêmio venceu o Corinthians até os 86 minutos. O Grêmio venceu o Corinthians com um belo gol do Diego Souza. Parecia que o Corinthians ia dar uma de coveiro, ia desenterrar o Grêmio, mas Renato Augusto fez um golaço de fora da área e conseguiu empatar. Esse empate é horroroso pro Grêmio. O Grêmio agora tá na UTI, respira por aparelhos. A chance do Grêmio, assim, é muito pequena, né? O Grêmio tem que vir... Olha só, tem 1, 2, 3 times com 43, que é a pontuação máxima que o Grêmio pode chegar. O Grêmio, se vencer, ele teria mais vitórias que todos esses times, nesse momento, né? Se ele vencer o Galo, que deve entrar com o time sub-20, ele vai aí com uma número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, com 12, né? Só que ele tem que torcer para o Bahia não pontuar em mais nenhum jogo. Ele tem que torcer, e o último jogo do Bahia é contra o Fortaleza, e aí realmente pode ser um jogo onde o Bahia possa perder, afinal de contas, mesmo com o Fortaleza já estando na Libertadores, é um jogo, tem umas tretas lá por causa da Copa do Nordeste, né? O Cuiabá teria que perder os 2 jogos. O Cuiabá recebe o Fortaleza e vai visitar o Santos que já não cai mais, ou seja, teria que torcer para o Cuiabá perder as 2 partidas, vai enfrentar um Fortaleza que já está classificado, né? E tem que torcer para o Juventude também perder as 2 partidas que faz contra São Paulo e Corinthians, né? Então assim, para o Grêmio não cair, até o momento que ele via vencendo o Corinthians, eu falei, olha, não vai cair. Mas, nesse momento, só alinhando ali vários planetas juntos para conseguir salvar o Grêmio. Né? O Grêmio tá... Cara, ele já tá com o pé e metade do corpo, ou mais até, na Série B. Vai depender dos astros. Porque
tem que ser dois times acontecendo o que eu falei, não basta ser um, né? Não basta, por exemplo, o Cuiabá perder os 2 últimos jogos, porque o Grêmio precisa passar 2 times, né? Então, a situação do Grêmio é muito difícil, vai ter que torcer para o São Paulo contra o Juventude, vai ter que torcer para o Corinthians contra o Juventude, o Corinthians que quer rebaixar o Grêmio a todo custo, né? Vai ter que torcer para o Fortaleza contra o Bahia, vai ter que torcer contra o Fortaleza contra o Cuiabá, vai ter que torcer para o Santos contra o Cuiabá. Cara, o Grêmio agora já não depende mais dele, né? Deve vencer o Galo? Deve vencer o Galo, mas a situação do Grêmio é muito complicada. Vamos falar de amanhã? Eu quero fazer um aviso aqui para vocês. Esse momento tá 0-0 Ceará e América. Eu quero fazer um aviso aqui que é o seguinte: amanhã, segunda-feira, pelo que eu olhei por cima, nós temos um dia extremamente difícil. Então, cara, se você teve um bom fim de semana, dá uma segurada, tá? Claro, oportunidade a gente não pode perder, às vezes tem umas oportunidades boas, mas eu já vou comentar com vocês como é que tá complicado. Deixa eu só apagar aqui o nosso dia, pedir licença aqui em uns minutinhos só para eu fazer aqui, porque o meu dia acabou agora, então eu não tive tempo de arrumar isso daqui, mas é bem rápido, prometo. Ó, pro mercado de gols a gente teve um bom desempenho, né? Pelo menos eu trabalhei em todos eles. Trabalhei no Sassuolo com o Spezia, trabalhei no Sampdoria com a Lazio e trabalhei no Bologna Fiorentina. No United não, tá? Não tinha leitura ali. O United depois que fez o jogo, ele só quis se defender. Então foi uma expectativa que não foi confirmada para mim. Teve uma situação muito boa, que não é sempre que eu faço, mas como é no Brasileiro eu tenho um pouco mais de experiência. Quando o Corinthians fez o gol de empate, a odd do Grêmio veio a 6. E eu achei naquele momento, um jogo próximo aos 90 já, e o Grêmio sentiu demais aquele gol. Demais, o Grêmio já não tinha o que fazer, tinha tirado todo mundo. A odd do Grêmio para mim lá não podia estar a 6. Então eu entrei por ali. Não costumo trabalhar com stake cheia no segundo tempo, mas eu utilizei uma stake cheia no segundo tempo, assumi o risco, porque eu achei que a odd do Grêmio não podia estar a 6 naquele momento, porque o Grêmio ele estava abraçado muito mais no 1-1, num ponto que ele, óbvio, estava ganhando 3, perdeu 2, ele estava segurando aquele ponto, porque se ele tivesse tomado o gol do Corinthians no contra, ele provavelmente teria sido rebaixado. Então, eu achei aquela odd do Grêmio muito ruim. Lógico que eu não segurei até o final, mas foi muito rápido. Ela bateu 6, depois explodiu para 10, daqui a pouco ela estava 15, então eu consegui fechar essa posição com um lucro bacana. Foi praticamente a única coisa que eu fiz no jogo. Eu cheguei a tentar entrar a lei Corinthians no início, quando o Grêmio começou muito bem, mas eu achei bem arriscado, né? O ambiente ali estava complicado, eu não sabia se o Grêmio ia manter aquela intensidade. Enfim, só queria comentar isso também, tá? Vamos então para o nosso dia 6 de dezembro. Tá chegando o fim do ano, hein? Deixa eu tentar tirar essa propaganda aqui. Vamos lá. Primeiro jogo que eu não vou fazer é Everton e Arsenal, porque não tenho feito o Everton com tanta frequência e o Arsenal nem se fala. Talvez fazer o Arsenal dentro de casa, ele é o terceiro melhor mandante da Premier League, seja interessante. Fora de casa não, ou seja, nós temos um Everton que só tem 3 vitórias em casa, marcou 11 gols, sofreu 12, é um time inconstante, mediano dentro de casa. E nós temos um Arsenal que tem 2 vitórias apenas fora de casa, marcou apenas 5 gols, é menos do que um gol por jogo e tem 14 gols tomados. Toma mais ou menos em torno de 2 gols por jogo. Também é um time mediano fora de casa. Historicamente, a gente tem nesse confronto o Everton sendo o primeiro a marcar dentro de casa nos últimos 4 dos 5 e o Arsenal sofrendo gol nos últimos 3 jogos seguidos, tá? O Everton vem de 3 derrotas e não vence a 8 jogos. O Arsenal é o primeiro a marcar nos últimos 7 dos 8 de maneira geral, tá? Nós temos aqui o histórico nos últimos jogos que a gente teve aqui, ó. Um Everton, vou pegar só o Everton, tá? Dentro de 5-2 pro Arsenal, 2-1. Então um time, cara, é um jogo, é um histórico que vai e volta, né? Pode ser um jogo para gols, pode ser um jogo mais under. Eu sinceramente vou pular porque eu realmente não tenho tanta experiência na Premier League e não são times que eu costumo fazer, tá? Na La Liga, mesma coisa. Não tenho trabalhado esses jogos, esses times mais de meio de tabela. O Getafe é um péssimo mandante, só tem 2 vitórias. E o Atlético Bilbao é um time muito mal fora de casa, mas ele está ali em 8º. Né? Você vê como é que o nivelamento do Campeonato Espanhol fora de casa é fraco. Né? Você vê que o Bilbao, mesmo tendo vencido apenas um jogo, ele é o melhor, ele é o 8º melhor visitante da competição.
Então não faz muito sentido na minha cabeça. Vamos para a Série A. Vamos ver se tem alguma coisa para fazer por aqui. Empoli, que é um excelente visitante, é o 6º melhor visitante dentro de casa, é um time fraquíssimo. 2 vitórias apenas, com 19 gols tomados e 11 gols marcados. Ou seja, mais um mandante complicado. E a Udinese só tem uma vitória fora. Também tomou uma média de 2 gols por jogo e marca uma média de 1,5 gol por jogo. A Udinese que vem de um 4-4 para cima da Lazio, né? Então esse 4-4 ele aumentou bastante o sarrafo da Udinese. A Udinese tem um jogador chamado Beto, português, que é muito bom. Vale a pena ficar de olho. O Deulofeu também participa bastante dos gols do time da Udinese. Mas o time do Empoli é um time muito aguerrido e geralmente não tem muito desfalque. Os caras não machucam, tá? Esse Federico Di Francesco aqui é um dos artilheiros da equipe, tá sempre jogando. É um time bom, mas não faz uma boa campanha dentro de casa. Jogo para match odds. Se você quiser ficar de olho no match odds aqui, eu acho que é interessante inicialmente Empoli e Udinese. Se eu vier para fazer esse jogo inicialmente, isso aqui. O outro jogo da Itália, mais um jogo parelho, principalmente pelo desempenho do Torino fora. O Torino que costuma ser um time bom de se trabalhar gols, mas olha só o desempenho do Torino fora. 1 vitória em 7 jogos, 3 gols marcados e 7 gols sofridos. Ele sofre uma média apenas de 1 gol por jogo e ele marca menos de meio gol por jogo. Isso é horrível, horrível, tá? Então, realmente o desempenho do Torino em casa é fraco. Já o Cagliari, não preciso nem falar, né? O Cagliari também tem uma vitória só dentro de casa. Time que tá cumprindo toda a cartilha talvez para cair esse ano. De maneira geral, a gente tem aqui um Cagliari com 9 pontos ainda, tem uma distância considerável do Spezia, e é um time que toma em média quase 2 gols por jogo. É difícil você vir trabalhar gols aqui, porque o Cagliari, que é um time fraco, puxa esse jogo para gols, e o Torino, que é um time, entre aspas, de bloco médio, puxa o jogo para under. É mais complicado ficar de olho aqui nesse jogo. Eu, sinceramente, eu acho que se você quiser fazer mesmo, 16,45, se você tiver muito afim de fazer esse jogo, também vale a pena para ficar de olho no match odds. Olha como é que o G tá difícil, né? Cagliari e Torino. Tá difícil, tem que catar aqui oportunidade na unha. Vamos voltar para cá. Portugal, foi adiado o jogo do Vizela com o Belenense, muito provavelmente por conta da situação de Covid no time do Belenense SAD, que não é o Belenense verdadeiro, tá? E na terceira liga da Alemanha a gente tem o RB Wiesbaden. Quanto tempo que eu não vejo esse time, cara? Ele participou da Bundes 2 na temporada retrasada. Acho que sim. E o Mannheim, que tá para subir. Pelo menos para disputar a relegation. A relegation não, a promoção. Esse time teve contra o Union Berlin na DFB Pokal. Se eu não estou enganado, tá? Vou pegar aqui os últimos jogos do Mannheim. Aqui, ó. União Berlim. Perdeu de 3-1. Isso mesmo. Tô com a memória boa. E pro Brasileirão, vamos fechar de Brasileirão. A gente tem um Atlético Paranaense contra o Palmeiras. O CAP precisa pelo menos de mais um pontinho para escapar total aqui. Vai pegar os juniores do Palmeiras, porque os caras do Palmeiras já estão de férias. Mas eu vou ser sincero, o CAP contra o Cuiabá teve uma dificuldade grande de marcar um gol. E o Sub-21 do Palmeiras é um time chato, meu. A molecada do Palmeiras é chata. Obviamente que não é só Sub-21, mas tem uma galera nova lá. Eu vou deixar esse jogo de fora. Acho que aqui é aquele assim nítido caçar pelo em ovo, tá? São Paulo e Juventude, mais uma odd baixa de um Juventude que não precisa, obviamente que uma vitória para o Juventude seria excepcional. Mas pensando que um dos seus adversários é o Grêmio, um empate aqui contra o São Paulo não é ruim para o Juventude, porque provavelmente, como o Corinthians já está classificado para a fase de grupos, acho eu, tenho quase certeza disso, o Juventude deve enfrentar um Corinthians bem reservão no último jogo, e lá sim, provavelmente se empatar com o São Paulo com 44 pontos, iria para poder provavelmente ali vencer o jogo, tá? Então, um empate, apesar já para o São Paulo ainda corre o risco de queda. Então o São Paulo precisa pelo menos empatar, mas tem que vencer. Se empatar ainda não é um resultado ruim.
Óbvio, os São Paulinos vão ficar puto, não ganhar do Juventude em casa é complicado, mas somar ponto é importante, né? Afinal de contas, São Paulo acabou se complicando. Mas 1,62, para valer esse 1,62, o Juventude tem que estar completamente atrás do meio campo, completamente dentro da área, dando muita bola para o São Paulo, não recuperando nenhuma segunda bola, não querendo contra-atacar, ou seja, é aquele padrão de back. O problema é o seguinte, o São Paulo, o mercado tem confiança no São Paulo? O São Paulo tem condição de fazer esse tipo de jogo sendo incisivo e efetivo, forçando o mercado a segurar? Porque uma coisa é você pegar um back a 1,50 no Galo, outra coisa é você pegar um back a 1,50, 1,60 no São Paulo. O mercado não vai ter tanta confiança assim. Entendeu? Por isso que eu fico de fora dessas odds mais baixas do brasileiro. Dá para buscar um Lei Juventude? Dá para buscar um Lei Juventude, mas aí precisa de uma leitura específica, bem focada na questão dos aproveitamentos do São Paulo, do Juventude em relação ao contra-ataque. Se eu tiver um Juventude saindo para contra-ataque, mas não vale nem pro caralho. Com todo respeito, tá bom? Cuiabá e Fortaleza. Esse jogo é aquele jogo que eu falei sobre a questão do Cuiabá. Como o Bahia venceu e o Cuiabá tem 9 vitórias, um empate para o Cuiabá só é bom num confronto contra o Grêmio. Direto, né? Caso o Grêmio vença o jogo contra o Galo. Só que o Cuiabá precisa vencer. O que é um ponto importante aqui? O Fortaleza provavelmente já está classificado. O Fortaleza tem 55 pontos. É bem provável que o Atlético Paranaense já tem vaga na Libertadores porque ganhou a Sul-Americana. O Atlético Mineiro já tem vaga na Libertadores porque ganhou o Brasileiro. Então os dois se enfrentam na Copa do Brasil. Obviamente já vamos ter ali mais uma vaga no Brasileiro. Isso quer dizer que o Corinthians já está garantido na fase de grupos, assim como o Fortaleza. O Fluminense não consegue alcançar o Fortaleza. Mesmo que o Bragantino passe o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza já está classificado. Isso me dá uma impressão de que o Fortaleza pode poupar jogadores contra o Cuiabá para pegar o Bahia. Porque provavelmente tem essa rivalidade aí, o Fortaleza deva querer sacanear o Bahia, ferrar o Bahia. A gente tem muito isso aqui no Brasil, né? Então, cara, o que é complicado? Não adianta eu falar assim, pelo fato do Fortaleza poder poupar, vai ser um jogo fácil pro Cuiabá. O Cuiabá não conseguiu ganhar do Sub-21 do Palmeiras. O Cuiabá conseguiu perder pro Sub-21 do Palmeiras. Você pensa bem, como é que eu venho aqui falar que o Cuiabá vai ter jogo vida fácil? Não vai. Mas é outro jogo que também não dá pra cravar nada. Será que é um jogo pra gol? Será que é um jogo pra trabalhar um lei para a equipe? Não sei, isso aqui eu vou ter que verificar na hora. Não dá pra querer dar uma de mandinar aqui. Eu não sei se o Fortaleza vai botar o time inteiro, se ele vai ter vontade ou não. Obviamente que terminar, por exemplo, na frente do Corinthians, financeiramente é muito bom. Mas se o Fortaleza já está classificado, é melhor dar uma segurada no elenco, descansar e jogar bem contra o Bahia, né? Imagino eu. Né? Mas é muito difícil aqui. Eu não acreditaria nesse Cuiabá, nem se fosse contra o Sub-20 do Fortaleza, porque os caras não estão conseguindo vencer. Tá? Se eu pegar aqui, ó, a última vitória do Cuiabá foi há 3, quase há 4 jogos atrás. Tem sido um time complicado, tá? Flamengo e Santos, tô fora. O Flamengo não busca mais nada, não tem como perder a segunda colocação. O Santos já não tem risco de queda, praticamente, né? Então aqui também é outro jogo para caçar pelo em ovo. Já o jogo do Inter com o Atlético Goianiense, isso aqui é muito importante para o Inter, porque o Inter precisa vencer para conseguir uma vaga no G8 do Brasileirão. É importantíssimo. O Inter que entregou vários jogos para rebaixar o Grêmio, pode ser que o Inter precise desses pontos no final, né? E o Inter pega justamente o Bragantino no final, no último jogo, 38º jogo. Então esse jogo, como o Atlético Goianiense já escapou, isso me cheira ou a um back Inter ou a um lei ao goianiense. Um back Inter a 1,60 seria muito puxado para mim, para os meus métodos. Então, mais uma vez, eu vou aqui buscar um possível lei a pior equipe em campo. No Atlético Goianiense, somente se tiver leitura. Aqui eu não vou escolher, pode ser para qualquer um dos dois. Tá? No São Paulo com Juventude, no Juventude, se eu tiver leitura. No Cagliari com Torino, no Cagliari, se eu tiver leitura, porque o Torino é um time traiçoeiro. No Empoli com a Udinese, depende da leitura para mim, tá? E por último,
Chapecoense e Sport Recife. Segunda-feira, 9 da noite, papai. Como diz o nosso amigo do Instagram, pode olhar aí, quem fez. Esse jogo aqui não vale nada. Detalhe pequeno, né? Não vale nada. Os dois times rebaixados, a Chape não sai da última colocação, o Sport não consegue alcançar o Grêmio. Fica nisso, não vale caçar pelo em ovo aqui. Essa hora da novela, vai assistir com a sua patroa, enfim, com o seu marido, vai dar uma descansada se você for trabalhar segunda. Eu já não vou trabalhar. Beleza, pessoal? Então tá aqui um dia cascudo, difícil de achar oportunidade, difícil, cara, difícil, dia cascudo. Depois de um fim de semana cheio de jogo bom, esse aqui tá um dia complicado. Vou deixar o nosso querido PDF de apoio lá na aba comunidade aqui no YouTube. Se você não é membro desse canal, considere se inscrever. Não esquece de se inscrever nesse canal se você está aqui comigo há 30 minutos, nesse domingão à noite. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia. Vamos junto para mais uma semana, estamos chegando ao fim do ano. Um abraço. Ah, tinha super cotação para o United vencer o Crystal Palace. Quem aproveitou, parabéns. Só isso, valeu.